Esse é um dos casos mais intrigantes e misteriosos da história recente. Um caso cheio de segredos, reviravoltas e perguntas sem respostas. Hoje mergulharemos no enigma que envolve a vida e desaparecimento de Susan Cox Powell. Susan Cox Powell, uma mulher comum, vivendo uma vida aparentemente comum. No entanto, o que estava por trás das aparências era um quebra-cabeça de mistérios, tragédia e suspeitas. Desde o início, as peças não se encaixavam, levando a uma jornada de investigações, escândalos e revelações chocantes. Neste vídeo exploraremos os eventos que levaram ao desaparecimento de Susan, os detalhes sombrios e perturbadores que emergiram durante as investigações e as teorias que tentam explicar o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. Prepare-se para adentrar no mundo complexo e sombrio do caso Susan Cox Powell, uma história que continua a intrigar e a perturbar, desafiando nossa compreensão do que é possível quando se trata de segredos de família e mistérios não resolvidos. Vamos começar essa jornada de descoberta e reflexão sobre um dos casos mais enigmáticos da nossa época. Então aperte os cintos, porque as respostas que buscamos podem estar mais próximas do que imaginamos. Olá, investigadores enigmáticos! Esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura. Sejam muito bem-vindos. Então, te convido para ficar até o final, mas antes peço que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem com quem vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo, comente quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês aqui no canal. Ativem o sininho de notificações e nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo quando sair vídeo novo, que teremos toda semana. E agora, sem mais, vamos mergulhar no misterioso caso de Susan Cox Powell. Vamos lá então? Ju, roda a vinheta. Susan Marie Cox, nascida em 16 de outubro de 1981, é uma cidadã estadunidense desaparecida da cidade de West Valley, em Utah, cujo sumiço e suposto homicídio, juntamente com a investigação e os eventos subsequentes, receberam uma significativa atenção da mídia. Seu marido, Joshua Powell, foi designado como uma pessoa de interesse na investigação do seu desaparecimento, mas nunca foi formalmente acusado. Em 5 de fevereiro de 2012, Joshua cometeu o ato de tirar a própria vida juntamente com seus 2 filhos pequenos, Charles Joshua, nascido em 19 de janeiro de 2005, e Braden Timothy, nascido em 2 de janeiro de 2007, em um caso de Omi, 3 pontinhos, seguido de Sui, 3 pontinhos, depois que a custódia das crianças havia sido concedida aos pais de Susan, Charles e Judy Cox. Em 21 de maio de 2013, a polícia de West Valley City encerrou sua investigação sobre o desaparecimento de Susan, alegando que acreditavam que Joshua havia tirado a vida dela e que seu irmão Michael, que cometeu também o ato de tirar a própria vida em fevereiro de 2013 após o aumento da suspeita sobre ele de que ele havia auxiliado a esconder o corpo de Susan. Desde então tem ocorrido tentativas repetidas de obter um pronunciamento legal de falecimento para Susan. Joshua Powell nasceu em 20 de janeiro de 1976, filho de Stephen e Trika Powell, em Puyallup, Washington. Os pais de Joshua tinham um casamento disfuncional, em grande parte devido à desafeição de Stephen com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De acordo com os registros de divórcio de Trika, em 1992, Stephen compartilhou por 3 pontinhos grafia com Joshua e seus 2 irmãos e se recusou a ensinar ou impor limites a certos comportamentos. Na adolescência, Joshua supostamente tirou a vida dos gerbos, que são pequenos roedores que eram os animais de estimação de uma de suas irmãs, e ameaçou a sua mãe com uma faca de açougueiro, simplesmente por ela lhe pedir para que lavasse a louça. Ele também tentou tirar a própria vida pelo menos uma vez. Em 1998, Joshua morava em Seattle como estudante da Universidade de Washington, e foi lá que Powell iniciou seu primeiro relacionamento com uma jovem chamada Catherine Terry Everett, que conheceu em uma igreja local da SUD, Santo dos Últimos Dias. Depois de se mudarem juntos para um apartamento, Joshua se tornou possessivo em relação a Everett. Ele impunha restrições e limitações sobre o que ela podia ou não podia fazer quando se tratava de sua família.
E ela lembrou mais tarde dizendo o seguinte: se eu fosse visitá-los, ele também tinha que ir. Eu não podia ir sozinha. Quando Everett foi visitar um amigo em Utah sem o Joshua, decidiu não voltar para Seattle e terminou o relacionamento com ele por telefone. Joshua conheceu Susan Cox, uma colega de classe do Instituto de Religião da SUD, durante um jantar em seu apartamento em Tacoma, em novembro de 2000. Os dois iniciaram um relacionamento e, eventualmente, se casaram no templo de Portland, Oregon, em abril de 2001. Joshua obteve um diploma em negócios e trabalhou para várias empresas ao longo dos anos, enquanto Susan, que tinha treinamento em cosmética, conseguiu um emprego na Wells Fargo Investment. Depois que a família se mudou para West Valley City, em Utah, um subúrbio de Salt Lake City, os Powell tiveram 2 filhos, Charles, nascido em 2005, e Braden, nascido em 2007. Durante um curto período após o casamento, Joshua e Susan moraram na casa de Stephen Powell, o pai de Joshua, em Salt Hill, Washington. Inicialmente sem o conhecimento de Susan, seu sogro Stephen desenvolveu uma obsessão por ela, que aumentava quando eles estavam próximos. Stephen seguia Susan pela casa toda com uma câmera de vídeo e a espiava com um pequeno espelho enquanto ela usava o banheiro. Ele também roubava suas roupas íntimas da lavanderia, lia seus diários e até publicava músicas de amor online sob um pseudônimo. Em 2003, Stephen declarou seus sentimentos amorosos a Susan e, surpreendida, o rejeitou. O encontro foi inadvertidamente capturado pelo microfone da câmera de vídeo de Stephen e os Powell se mudaram para fora do estado pouco depois disso, em parte para que Susan pudesse se distanciar de Stephen também. As anotações do diário de Susan e sua correspondência por e-mail indicavam que havia discórdia no casamento. Havia tensão entre Joshua devido à sua recusa em participar dos serviços da igreja com sua família e ao seu contato contínuo com Stephen, apesar das insinuações contínuas de seu pai em relação a Susan. Amigos de Susan também observaram os gastos extravagantes de Joshua e seu comportamento extremamente controlador em relação à esposa. Joshua declarou falência em 2007, declarando uma dívida de mais de $200 mil. Susan gravou um vídeo em julho de 2008, onde discutia os danos à propriedade que atribuía a Joshua e escreveu um testamento secreto que incluía as declarações: "Quero que fique documentado que há uma grande turbulência em nosso casamento e se eu morrer, pode não ser um acidente, embora pareça." Na manhã de 6 de dezembro de 2009, Susan, Charles e Braden compareceram aos serviços da igreja. Uma vizinha os visitou em casa à tarde e saiu por volta das 17 horas da noite. Esta foi a última vez que alguém de fora da casa dos Powell viu Susan. Inicialmente, toda a família Powell foi reportada como desaparecida em 7 de dezembro por seus parentes. A mãe de Joshua, Terrica, e sua irmã Jennifer Graves foram à casa da família logo depois de serem informadas de que as crianças não haviam ido para a creche naquela manhã. Elas chamaram a polícia quando não conseguiram contatar Joshua e Susan. A polícia entrou na casa preocupada com a possibilidade da família ter sido vítima de intoxicação por monóxido de carbono. Não encontraram ninguém dentro da casa, mas viram 2 ventiladores direcionados para um local úmido do sofá. Susan não apareceu para trabalhar no dia 7 de dezembro. Sua bolsa, carteira e identificação foram encontradas em casa. Seu celular foi encontrado mais tarde no único veículo da família, uma minivan que Joshua havia usado naquele dia. Mais tarde, por volta das 17 horas do mesmo dia, Joshua voltou para casa com os 2 meninos e foi levado para a delegacia para ser interrogado. Ali ele afirmou que havia deixado Susan dormindo em casa pouco depois da meia-noite do dia 7 de dezembro e que havia levado os filhos para acampar em Simpson Springs, no oeste de Utah. A polícia investigou em Simpson Springs em 10 de dezembro, mas não encontrou evidência alguma do acampamento que Joshua havia descrito. Também acharam suspeito que Joshua levasse seus filhos pequenos ali para acampar após a meia-noite e, pasmem, em pleno inverno rigoroso de lá. Imaginem só isso. Isso que ele ainda iria para o trabalho dali a apenas algumas horas, né? Então, depois de voltar para casa, isso não fazia nenhum sentido. Joshua
não havia informado seu chefe que não iria trabalhar naquele dia e explicou à polícia que pensava que ainda era domingo e não segunda-feira. Ao realizar uma busca na residência dos Powell em 9 de dezembro, os investigadores encontraram vestígios de sangue de Susan no chão, apólices de seguro de vida de Susan no valor de $1,5 milhão e uma carta escrita à mão por Susan expressando medo por sua vida. Os resultados dos testes de DNA publicados em 2013 coincidiram com uma amostra de sangue de Susan, enquanto outra amostra foi determinada como proveniente de um indivíduo masculino não identificado, ou seja, desconhecido. Em agosto de 2012, a polícia de West Valley City divulgou documentos que revelavam ações altamente suspeitas realizadas por Joshua após o desaparecimento de Susan. Joshua liquidou as contas de aposentadoria de Susan, cancelou suas consultas quiropráticas regulares e retirou os filhos da creche. Ele também havia discutido com colegas de trabalho sobre como esconder um corpo em uma mina abandonada no deserto ocidental de Utah, ainda comentando com esse amigo que essa era a melhor maneira de se livrar de um corpo. A polícia entrevistou o filho mais velho do casal, Charlie, que confirmou que a viagem de acampamento descrita por Joshua havia acontecido. No entanto, ao contrário de seu pai, ele afirmou que Susan havia ido com eles e não retornou. Semanas após o desaparecimento, um professor relatou que Charlie havia afirmado que sua mãe estava morta. Além disso, os pais de Susan, Chuck e Judy Cox, afirmaram que, alguns meses após o desaparecimento, Braden desenhou uma van com 3 pessoas dentro e disse aos cuidadores que a mãe estava no bagageiro do carro. Os investigadores informaram à mídia que planejavam interrogar Joshua novamente e solicitaram às estações de televisão locais todas as gravações e entrevistas divulgadas e também não divulgadas de Joshua. Em 14 de dezembro, Joshua contratou um advogado em relação à investigação e a polícia informou que ele estava se tornando cada vez menos cooperativo. Poucos dias depois, ele levou os filhos para Puyallup para passarem as férias com Steven. Em 24 de dezembro, Joshua foi considerado uma pessoa de interesse na investigação. E em 6 de janeiro de 2010, ele retornou com seu irmão Michael para empacotar os pertences da família, indicando que estava se mudando permanentemente para Puyallup. Em Puyallup, Joshua vive com seus 2 filhos, seu pai Steven, seu irmão Michael e Jonathan, e sua irmã Alina. Joshua indicou que alugaria sua casa em Utah, e foi relatado que ele retornou a Puyallup depois de perder o emprego. Pouco depois, o site SusanPowell.org foi lançado, descrito como o site oficial de Susan Powell. Entradas anônimas no site defendiam Joshua como vítima de uma campanha de difamação por parte da família de Susan, sua irmã Jennifer, que estava separada, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Outras entradas também especulavam que o desaparecimento de Susan estava relacionado ao de Steven Kotcher, um ex-jornalista que desapareceu na mesma semana que Susan e que ambos haviam fugido juntos para onde vocês imaginam? Para o Brasil. Pois é, acredita-se que Joshua e Steven tenham escrito esses artigos e no final de 2010, ambos os homens afirmaram que Susan havia deixado sua família devido a uma doença mental e que ela tinha ido embora com outro homem. A família de Susan rejeitou essas alegações como não comprovadas por qualquer evidência. A atenção dos investigadores voltou-se para Steven depois que um amigo da família revelou que ele estava obcecado pela esposa de seu filho, seu próprio filho. Imagens de computador apreendidas em sua casa em 2010 mostraram 4.500 imagens de Susan tiradas sem o seu consentimento, incluindo close-ups de partes específicas do corpo. A polícia também direcionou sua atenção para Michael depois de descobrir que ele havia vendido seu Ford Taurus com defeito para uma sucata em Patterson, Oregon, logo após o desaparecimento de Susan. Quando a polícia encontrou o carro, um cão farejador indicou que um corpo humano em decomposição havia estado no porta-malas do carro.
os testes de DNA no carro não foram conclusivos, infelizmente, né? E em 14 de setembro de 2011, as autoridades de Utah descobriram um possível local de sepultamento enquanto buscavam na montanha Topaz, uma área deserta perto de Nashville, frequentada por Joshua em acampamentos anteriores. Houve evidências de perturbações recentes no solo, mas depois de cavar alguns metros, a polícia não conseguiu encontrar quaisquer restos, apesar da peneiração cuidadosa do solo. Antropólogos federais também descartaram a possibilidade de o local ser um antigo cemitério. A polícia continuou a examinar o local por um tempo, mas não deu nenhuma explicação sobre por que anunciaram previamente a descoberta de restos mortais, quando na verdade não haviam confirmado nenhum. As autoridades disseram que estavam seguindo um cheiro detectado por seus cães farejadores. Pois bem, as relações entre e dentro das famílias de Powell e também da família Cox se tornaram cada vez mais hostis. Após uma investigação policial em sua casa em 2011, tanto Joshua quanto Steven falaram com as principais agências de notícias sobre os diários que Susan supostamente havia escrito sobre o relacionamento entre Steven e ela, e Steven afirmou que ele e Susan haviam se apaixonado antes de seu desaparecimento e citou o conteúdo dos diários, escritos quando Susan era adolescente ainda, como prova para apoiar sua teoria de que ela era mentalmente instável e poderia ter fugido com outro homem. Um juiz emitiu uma ordem judicial permanente proibindo Joshua e Steven de publicar qualquer material dos diários de Susan, ordenando que devolvessem ou destruíssem qualquer parte dos diários que eles já haviam publicado. Em 22 de setembro, Steven foi preso sob acusação de voyeurismo e por grafia infantil, depois que a polícia encontrou evidências de que ele havia secretamente gravado várias mulheres e jovens, incluindo a Susan. John Long, assistente do procurador-geral do estado de Washington, afirmou que Joshua estava sob investigação por grafia infantil. Um amigo de Steven afirmou que ele estava preocupado com a grafia e estava obcecado por Susan. Chuck Cox solicitou a custódia dos filhos de Susan no dia seguinte à prisão de Steven. Um tribunal em Washington finalmente concedeu a Cox a custódia temporária das crianças, determinando que Joshua teria que sair da casa de Steven para recuperar a custódia. Joshua alugou uma casa em South Hill, mas as autoridades alegaram posteriormente que ele nunca se mudou para essa casa, apenas aparentando ter cumprido as instruções do tribunal enquanto continuava morando na casa de Steven. No final de setembro de 2011, a irmã de Joshua, Jennifer, declarou que acreditava que Joshua era o responsável pelo desaparecimento de sua própria esposa, Susan Powell. Sua outra irmã, Alina, também suspeitava dele, mas depois retirou suas suspeitas e considerou que Joshua estava sendo indevidamente assediado pela investigação. Nessa época, West Valley City havia gastado mais de $500 mil no caso. Em 28 de setembro, o prefeito Mike Winder indicou que acreditava que o caso valia um investimento, declarando: "Acreditamos que estamos chegando a um ponto de inflexão em que temos mais evidências concretas do que tivemos nos últimos 2 anos, e que o caso estava progredindo." No final de 2011, Joshua passou por uma série de avaliações ordenadas pelo tribunal em Washington. As avaliações feitas por James Manley determinaram que Joshua tinha habilidades parentais adequadas, histórico de emprego estável e nenhum histórico criminal ou de violência doméstica. No entanto, Manley também levantou preocupações em relação às investigações criminais em curso, a incapacidade de Joshua de admitir deficiências pessoais normais, seu comportamento autoritário com seus filhos e sua atitude defensiva e paranoica persistente atribuída à polícia e à atenção da mídia, juntamente com traços narcisistas subjacentes. A recomendação inicial foi que Joshua tivesse visitas supervisionadas com seus filhos várias vezes por semana, realizadas por um assistente social. Enquanto isso, Michael criou uma página no Google Sites afirmando que os pais de Susan abusavam e negligenciavam as crianças em conluio com as autoridades de bem-estar infantil
e que a polícia de West Valley City havia conduzido mal a investigação do desaparecimento de Susan e estava assediando Joshua. Os advogados da família Cox contestaram as acusações e o Google removeu o site após alguns dias devido a violações dos termos de uso. Em 5 de fevereiro de 2012, a assistente social Elizabeth Griffin Hall ligou para o 911 após levar Charlie e Braden para uma visita supervisionada na casa de Joshua em South Hill Hall, cujo papel era supervisionar a visita entre Joshua e as crianças, e relatou que Joshua os levou e não permitiu que ela entrasse na casa. E pouco depois, a casa explodiu, resultando no falecimento de Joshua e das 2 crianças. As autoridades locais trataram o caso como OMI, seguido de SUI, duplo, indicando que o ato parecia ter sido premeditado. Quando as autoridades informaram Steven que estava na prisão, ele não parecia muito afetado com a notícia, mas estava irritado com as autoridades que lhe deram a notícia. 2 semanas depois, Steven invocou seu direito à 5ª emenda para não responder às perguntas sobre o caso de Susan Powell Cox, e outros advogados afirmaram acreditar que Steven sabia o que realmente aconteceu com Susan. Steven foi condenado por acusações de voyeurismo em maio de 2012, em um julgamento que em grande parte evitou abordar o caso de Susan. Após uma investigação relativamente breve, os funcionários confirmaram que a explosão tinha sido planejada por Joshua deliberadamente. Ficou determinado que a causa oficial da morte de Joshua e das 2 crianças foi a intoxicação por monóxido de carbono, embora o médico legista também tenha observado que ambas as crianças tinham lesões significativas, ferimentos na cabeça e no pescoço, e uma machadinha foi encontrada perto do corpo de Joshua, e os investigadores acreditam que ele agrediu as crianças com ela antes de ser acometido pela fumaça e pelos gases tóxicos. A investigação do incêndio também encontrou 2 latas de gasolina e 5 galões no local, assim como evidência de que a gasolina havia sido espalhada por toda a casa. Amigos e familiares de Joshua disseram às autoridades que ele os havia contatado por e-mail minutos antes do incidente para se despedir. Alguns deles, incluindo seu pastor, receberam instruções sobre onde ele guardava o seu dinheiro. As investigações também revelaram que Joshua havia retirado $7.000 de sua conta bancária e doado os brinquedos e livros de seus filhos para organizações beneficentes locais no dia anterior ao incidente. Joshua nomeou Michael como principal beneficiário de sua apólice de seguro de vida. Charles e Braden foram sepultados no cemitério Woodbine, onde também há um monumento em homenagem à mãe deles, a Susan. Os restos de Joshua foram cremados. Em 11 de fevereiro de 2013, aproximadamente um ano após a morte de Joshua e seus filhos, Michael se suicidou, tirou a própria vida em Minneapolis, Minnesota, para onde tinha se mudado para fazer estudos de pós-graduação. Ele pulou do topo de um estacionamento. A polícia havia interrogado Michael várias vezes em 2012 depois de encontrar o Ford dele abandonado em um ferro velho em Oregon. Michael foi evasivo sobre o porquê ele deixou o carro lá. Desde então, as autoridades de Utah afirmaram acreditar que Joshua e Michael foram cúmplices no falecimento de Susan. Em uma entrevista realizada em fevereiro de 2013, Manley, que havia conduzido as avaliações de 2011 a 2012 de Joshua para as autoridades de Washington, admitiu suspeitar que Joshua estava envolvido no desaparecimento de sua esposa. No entanto, ele não mencionou essas suspeitas em seu relatório porque estavam fora do escopo de suas funções e porque Joshua não havia sido acusado de nenhum crime. Em 21 de maio de 2013, a polícia de West Valley City anunciou o encerramento da investigação sobre o desaparecimento de Susan. A irmã de Joshua, Jennifer, escreveu um livro de memórias com a coautora Emily Clauson sobre a tumultuada história da família Powell. As memórias foram publicadas em junho de 2013 com o título Luz em Lugares Sombrios. Jennifer decidiu escrever o livro afirmando ajudar outras pessoas a reconhecerem o abuso em seus próprios relacionamentos ou ao seu redor, porque nem sempre é totalmente evidente. Em março de 2015, Chuck Cox ganhou uma longa batalha legal contra Terrika e Alina
Powell pelo controle do patrimônio de Susan. Terrica e Alina estavam tentando obter a declaração legal de óbito de Susan para receber o pagamento do seguro de vida, mas Cox acabou obtendo controle total dos bens. A família Cox também processou o Departamento de Serviços Sociais e de Saúde de Washington, alegando que a agência priorizou os direitos parentais de Joshua em detrimento da segurança das crianças, o que facilitou os seus falecimentos. Embora um tribunal inferior tenha inicialmente decidido contra os Cox, o Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos revogou essa decisão e permitiu que o caso fosse a julgamento em janeiro de 2019. A família de Susan também pressionou legisladores dos estados de Washington e Utah a aprovarem projetos de lei que restringissem ou bloqueassem os direitos de visita de pais sob a investigação por tirar a vida de alguém. Steven Powell foi libertado da prisão em 11 de julho de 2017 e depois de cumprir 7 anos de condenações por voyeurismo e por grafia infantil, ele faleceu de causas naturais em Tacoma, Washington, em 23 de julho de 2018. Em 2019, o podcast Code revelou que o de desenhos animados incestuosos encontrados pela polícia de Utah não era de Joshua e nem mesmo tinha origem em seu computador. As imagens gráficas foram encontradas em um computador que na verdade pertencia a Susan e que isso havia sido inserido no computador por uma família da igreja SUD, de quem ela havia comprado o computador usado. Apesar de saberem quem provavelmente tinha visto e inserido a grafia problemática, o Code se recusou a identificar os proprietários originais do computador. Susan continua desaparecida, mas dada a sorte de seus filhos, acredita-se que a vida dela tenha sido retirada por seu próprio marido. Desde março de 2018, houve petições para declará-la oficialmente falecida, com a causa sendo OMI. Em outubro de 2018, o podcast Crime Junkie abordou o caso em um de seus episódios intitulado Assassinato, a família Powell. Dave Cawley, um repórter da KSL News Radio e Salt Lake City, lançou um podcast sobre o caso de Susan Powell em novembro de 2018. O podcast, intitulado Code, apresenta evidências e informações do caso que nunca haviam sido divulgadas antes, incluindo gravações de áudio e vídeo, entrevistas e mais. Em dezembro de 2018, o canal Investigation Discovery lançou um documentário de 85 minutos chamado Susan Powell, um mistério de assassinato do ID. Um documentário intitulado O Desaparecimento de Susan Cox Powell foi lançado no canal Oxygen em maio de 2019. O especial de 2 noites foi promovido como um relato definitivo da investigação, revelando vídeos nunca antes vistos de Steven Powell que foram apreendidos pela polícia quando ele foi preso. O documentário incluía entrevistas com muitas pessoas que nunca haviam falado publicamente, incluindo a irmã de Joshua Powell, Alina. E assim concluímos nossa investigação sobre o caso Susan Cox Powell, um mistério que continua a intrigar, desafiar e tocar os corações de todos nós. Enquanto as perguntas permanecerem sem respostas, a memória de Susan e de seus filhos, Charles e Braden, vivem através das histórias contadas e das buscas incansáveis pela verdade. Bom, então chegamos ao fim deste misterioso caso de Susan Cox Powell. A história de Susan é um lembrete poderoso de que por trás de cada caso há pessoas reais, famílias dilaceradas pelas incertezas e comunidades que se unem para buscar justiça. Continuaremos a honrar a memória de Susan e a busca por resposta. A esperança de que um dia a verdade seja revelada e a justiça prevaleça permanecerá viva em nossos corações. Agradecemos a todos vocês por acompanharem essa jornada de descoberta e reflexão. Se você tiver informações sobre o caso ou quiser compartilhar seus pensamentos, sinta-se à vontade para deixar um comentário aqui embaixo. Então, até a próxima e que nunca nos esqueçamos das histórias que nos desafiam a buscar a verdade e a fazer a diferença nesse mundo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.